Bom dia, eu me chamo Adaleia Farias e vou apresentar o estudo intitulado Análise de conteúdo de ilustrações, representações da ansiedade em ambiente digital. Então, a ansiedade como distúrbio é um problema que vem acometendo a população do mundo inteiro e o Brasil é o primeiro país no mundo com mais casos de transtorno de ansiedade. É um problema que é frequentemente subdiagnosticado e, consequentemente, subtratado e apresenta grande impacto tanto na funcionalidade do indivíduo como social. E quando não tratada, ela tende a se cronificar. Então, no ambiente digital, nesse contexto totalmente digital que a gente vive, as pessoas se comunicam e se expressam muito frequentemente por meio de imagens. E nisso a gente viu uma oportunidade de pesquisa. Isso, a gente resolveu investigar como a ansiedade é representada a partir de fotografias, né, no meio digital online. Então, é um estudo qualitativo, descritivo, e a gente utilizou a técnica de análise de conteúdo. Esse estudo foi realizado em ambiente virtual, mas a sede dos autores é numa cidade localizada no nordeste do Brasil. E o estudo foi realizado em 2020, que era um período que a gente estava vivendo as consequências, né, da pandemia. O estudo foi realizado por enfermeiros e acadêmicos de enfermagem. Então, o fluxo da pesquisa foi esse, né? 2 pesquisadores selecionaram imagens utilizando os descritores de ansiedade e termos sinônimos em português, em francês, inglês, né, em outros idiomas. E esses pesquisadores utilizaram como critério serem fotografias de pessoas individuais e não de grupos, e serem fotografias representativas, né, da população brasileira, né, que apresentassem diversidade. Então foram selecionadas 26 imagens. Essas 26 imagens foram triadas por um terceiro pesquisador, resultando em 20 imagens. E essas 20 imagens foram lançadas numa enquete no Instagram com a seguinte pergunta: como eu me vejo quando eu estou ansioso? As pessoas poderiam escolher até 2 fotos para votar e foram selecionadas, né, por meio da maior prevalência de voto, 11 imagens. E essas imagens foram analisadas, né? Foi feita uma descrição detalhada das ilustrações, depois foram agrupadas categorias para aquelas descrições e foi realizada a síntese e discussão dessas categorias. Então, ao todo, 117 participantes votaram. É preciso destacar que foram colhidos apenas essa informação, né? O número de participantes e o número de votos por imagem. Como a página do Instagram escolhida é a página do grupo de pesquisa, é uma página de acesso público, então mesmo que as pessoas não fossem seguidores, a página tem 627 seguidores, não necessariamente precisaria ser um seguidor para participar da votação. Então, quais eram as características das fotos que foram escolhidas? Em relação ao contexto, às características individuais, as fotos representavam principalmente pessoas jovens, e tanto foram escolhidas fotos que representavam apenas homens, como fotos que representavam apenas mulheres. Então, não teve uma diferença de gênero. Em relação ao ambiente, foram escolhidas fotos em que o fundo era preto e branco, tinha pouca iluminação. Em relação às manifestações, às características físicas dos participantes, foram escolhidas fotos em que as pessoas geralmente olhavam para baixo, ou estavam tocando o próprio corpo, se abraçando com a mão na cabeça, né? Em relação às expressões de sentimentos, eram fotos que apresentavam uma expressão de preocupação ou tristeza. Essa foi a foto mais escolhida pelos votantes, né? E o que a gente tem? A gente tem que os achados das imagens, né, corroboram com o que diz a literatura, né? Que a prevalência de ansiedade é alta em jovens, que esse aspecto visual da imagem preto e branco, com pouca iluminação, está relacionado a esses sentimentos negativos, assim como a ausência de contato visual tem essa relação com o sofrimento psíquico e as manifestações, né, de tristeza e desassossego. A gente tem que houve uma alta aceitação das pessoas diante da abordagem, né, tendo em vista o número de participantes, e a gente vê o potencial de explorar o ambiente digital. Esse estudo teve limitações, uma vez que foram descrições realizadas pelos próprios pesquisadores, mas também tem suas potencialidades, uma vez que são raros os estudos que utilizam material, né, icônico como fonte de pesquisa. Então, a ansiedade ela é representada por meio de fotos digitais, né, principalmente tendo como características pessoas jovens, ambientes com pouca iluminação e
expressões de tristeza e desassossego e ausência de contato visual. Essas são algumas das nossas referências.